Buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión inaugural del ciclo de seminarios Algoritmos de la Sociedad. Este seminario es organizado en colaboración con la revista MAD, la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad, RELASC, y la Universidad Federal de Pernambuco en Recife, Brasil. Nos da mucho gusto contar hoy con la presencia de colegas, estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, así como investigadores e investigadoras provenientes de distintos países de América Latina. Su presencia confirma el interés creciente por comprender las transformaciones contemporáneas de la sociedad, particularmente en un contexto marcado por la expansión de los algoritmos, los sistemas digitales y las nuevas estructuras de información. El seminario que hoy iniciamos tiene como objetivo abrir un espacio de discusión académica en torno al dossier Algoritmos de la Sociedad, dado que este seminario convoca a colegas de distintos países de América Latina. Procuraremos facilitar el diálogo entre nuestras comunidades académicas de habla hispana y portuguesa mediante breves traducciones al portugués. Arthur, ¿podrías ayudarnos con una breve traducción al portugués de lo que acabamos de decir? Olá, boa tarde. O professor Carlos Sedano me pede para falar em português que esse seminário ele é uma colaboração entre a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade do Chile e a Universidade... Está repetindo duas vezes, eu não sei como fazer para evitar isso. E do México, junto com o professor Carlos Sedano, é porque tem o Zoom e tem o Facebook, aí tá... Bueno, para iniciar esta sesión, tenemos el gusto de escuchar al doctor Hugo Cadenas, quien nos hablará sobre la inserción de este dossier dentro del proyecto editorial de la revista MAP de la Universidad de Chile. Bienvenido, Hugo, tienes la palabra. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias también a mis colegas presentes acá. Voy a tratar de hablar más lento y de modular bien, cosa que no es tan fácil para los chilenos, que son famosos por hablar muy rápido, ¿no? Así que voy a hablar un poco más lento para que el público brasileño quizás pueda entender mejor lo que quiero decir. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación aquí a profesor Sedano, profesor Arthur Stanford, también aquí mis colegas Sergio Pignoli, Ocampo, el profesor Pignoli, el profesor Antonio Luz Costa y profesor Emerson Palmieri. Bueno, para mí es por supuesto un orgullo poder participar de esta instancia y de haber sido también el lugar donde se publicaron los trabajos de este seminario. Para quienes no conocen un poco la historia de la publicación, les voy a contar muy brevemente eh, qué es esta revista, cuál es un poquito muy breve, su historia y su rol dentro de las discusiones sobre teoría de sistemas, constructivismo en América Latina. La revista MAD tiene ya 26 años, se inauguró en 1999 y tenía originalmente un propósito distinto. Era parte de un programa de magíster en antropología y su nombre proviene justamente de ese tiempo. Era un magíster en antropología y desarrollo, ¿no? Era MAD, MAD. Y en un inicio era una publicación bien modesta, bueno, lo sigue siendo, pero era mucho más modesta, era una publicación de trabajos de magíster. Yo asumí la dirección de esta revista el año 2007, y le cambié el giro, ¿no? Mi idea era dar a esta revista un lugar dentro de las discusiones en español sobre teoría de sistemas sociales y constructivismo.
no existía ese espacio, ¿no? Siempre ha habido interés por la teoría de sistemas, por los enfoques sistémicos en nuestra región, pero no había una revista especializada en eso. Y si miro al pasado ya casi 20 años de eso, yo puedo decir de manera bien confiada de que la revista ya tiene un espacio en ese sentido, ya se ha ganado un público y un lugar. Por eso mismo, este número especial que editaron mis colegas aquí presentes, el profesor Sergio Puñol y el profesor Antonio Luz y también el profesor eh, Arthur Stanford, tiene la importancia de ya no solo ser un lugar de, a ver, de expresión de investigación de América Latina en cosas de América Latina, sino que tiene una pretensión bastante mayor. Es un número y este es un seminario dedicado a esas contribuciones que piensa la sociedad digital, piensa la sociedad algorítmica, ¿no? Ya no desde solo desde nuestra peculiaridad regional, aunque siempre la recogemos y siempre queremos mostrar también qué es lo que está ocurriendo en nuestra región, pero también pensando en la sociedad, es decir, pensando de forma general universalista. Eh, para mí, por supuesto que es un honor poder haber entregado esta plataforma aquí a mis destacados colegas para que pudieran publicar estos trabajos y, por supuesto, ahora también iniciar este seminario que creo que también va a ser un gran éxito para todas las personas que participan y, por supuesto, de quienes van a exponer. No me quiero extender, solamente quiero agradecer esta instancia, entregar la palabra aquí a mis colegas, quienes van a llevar esta exposición y esta discusión. Así que muchísimas gracias. Bueno, me gustaría continuar con la presentación. Agradecer al doctor Hugo Cadenas por esta presentación que nos permite situar el dossier dentro del proyecto editorial de la revista MAD y comprender mejor el contexto en el que surge esta iniciativa. Y bueno, me parece muy interesante cómo es que aparece este dossier de algoritmos de la sociedad y que parte, digamos, de una pregunta central. ¿Qué papel están desempeñando hoy los algoritmos en la forma en que la sociedad produce observaciones sobre sí misma? Para presentar este proyecto editorial y compartir el encuadre general del seminario, me gustaría escuchar ahora que pudiéramos escuchar a los editores del dossier, los doctores Antonio Luz Costa, Sergio Pignoli Ocampo y Emerson Palmieri. A cada uno de ellos les agradecemos profundamente su participación. Podemos comenzar con Antonio Luz Costa, por favor. Bem, boa tarde a todas e todos. Eu vou falar brevemente, né, porque hoje é o dia da minha conferência, então eu vou ter possibilidade de falar do tema algoritmos da sociedade de uma maneira mais técnica. Então, vou falar como nasce aqui rapidamente, né, explicar como surgiu a ideia de um grupo, né, que trabalhasse com algoritmos da sociedade. Nasce principalmente de um grupo, vou tentar falar também devagar, como o Hugo, né? Assim como na minha conferência, para possibilitar o entendimento das pessoas que falam espanhol. A ideia do dossiê nasce da ideia de falar de algoritmos da sociedade, que foi uma ideia desenvolvida aos poucos em um grupo de estudos que nós desenvolvemos. Nós, inicialmente, das pessoas presentes aqui, inicialmente, foi o professor Arthur, o professor Sérgio, depois se juntou o Emerson, acho que o professor Hugo, às vezes também, na primeira fase, ele era também convidado. Então, nós tivemos algumas tentativas nesse grupo de trabalhar com a relação entre teoria de sistemas e novas tecnologias digitais. Esse era o objetivo, né? A gente podia dar nome de inteligência artificial, algoritmos, mas a ideia, de certo modo, era, então, falar sobre teoria de sistemas e novas tecnologias digitais, como a teoria de sistemas poderia servir como uma via analítica útil para analisar esses problemas contemporâneos que nós temos na interação com
esses novos recursos digitais. O grupo, então, teve várias fases, iniciou com essas pessoas, mas teve, então, vários integrantes do Chile, da Argentina, da Colômbia, do México, né, e do Brasil, principalmente. E no grupo, na fase final, nós decidimos, então, depois de várias... O grupo sempre trabalhou com textos, né, textos de autores e autoras que trabalhavam essa temática ou algo parecido, né? Então, na fase final, na versão final desse grupo de estudos, nós tivemos a ideia, então, de fazer uma publicação, que seria ou em forma de livro ou em forma de um dossiê numa revista. E assim entramos em contato com o professor Hugo, o professor Hugo Cadenas, que prontamente aceitou a proposta de publicar e de realizar um dossiê, muito gentilmente, muito profissionalmente, e estamos aqui, né? Como eu falei, minha parte técnica eu vou falar bastante hoje, e eu deixo então, agora acho que o professor Sérgio talvez possa falar um pouco dessa relação mais estreita na teoria de sistemas com a tecnologia. Por que teoria de sistemas, né? Bueno, muchas gracias, Antonio. Me sumo a los agradecimientos de los colegas, tanto a Carlos Sedano, a Artur, a Hugo, por promocionar este seminario para discutir los temas del dossier. Como señalaba Antonio recién, Antonio Costa, la idea no es simplemente tratar de tener una posición testimonial sobre lo que está sucediendo con los algoritmos en la actualidad, con los problemas de inteligencia artificial, con la comunicación digital en general, por presentarlo de la manera más abstracta y general posible, sino avanzar investigativamente sobre los objetos, avanzar, ensayar, presentar y discutir tentativas de producción de nuevos conocimientos científicos en el campo de las ciencias sociales, en referencia a la inteligencia artificial y las relaciones sociales. Nada más y nada menos que ese es nuestro objetivo y el objetivo de varios de los colegas y de las colegas con las que estamos vinculados y vinculadas hace tiempo y tratando de avanzar las discusiones, las producciones y las puestas en común que no necesariamente conducen a un acuerdo o un consenso. A mí, en lo particular, me toca la tarea de justificar la adopción del enfoque sistémico para estudiar y producir conocimientos con pretensiones científicas y disciplinarias a propósito de la inteligencia artificial. Y si bien cada una de las propuestas de los artículos que componen el dossier y de otros trabajos que están en curso o que ya han salido sobre esta temática, tienen matices, aspectos, aristas distintas, novedosas, siempre hay algo en la innovación para aportar, pero más que en la tarea de hacer un recuento sobre estas aristas y sobre las innovaciones, me interesó presentar en la sesión inaugural los dos supuestos comunes que tienen los trabajos del dossier y tanto, como les decía, los que ya están publicados y los que van a venir. Y esos supuestos son dos y están fuertemente enraizados en el pensamiento contemporáneo de la teoría de sistemas sociales, ¿no? Que es la unidad de análisis comunicativa y el horizonte del objeto de estudio que es la sociedad. Estos trabajos, estas discusiones que tratamos de presentarles y de avanzar conjuntamente, tienen esos dos grandes supuestos en su base. El concepto de comunicación de la teoría de sistemas sociales de Luhmann, que para abordar este tipo de objetos muestra una flexibilidad y una profundidad para construir objetos, para moldearlos, para modelarlos, para profundizarlos,
para compararlos, que hasta el día de hoy estamos asombrados nosotros mismos y nosotras mismas sobre el potencial que sigue teniendo el concepto de comunicación lumaniano. Es una muestra cabal de este potencial, los rendimientos que tiene para estudiar los impactos de la inteligencia artificial en las relaciones sociales contemporáneas. Desde ese punto de vista, no es que tenga pretensiones de exclusividad, pero sí ofrece una ventaja comparativa, por decirlo de alguna manera, respecto de enfoques más centrados en la acción, que entonces tienen que, por ejemplo, lidiar con los modelos, con los algoritmos para construir un objeto accional relacionado con el funcionamiento de los modelos de inteligencia artificial generativa en la actualidad. Y bueno, solo esa operación puede llevar muchísimo tiempo y muchísimos movimientos conceptuales que no necesariamente conducen a un mejor resultado. Entonces, además de la ventaja temporal de un objeto no prefabricado, pero sí flexible, digamos, para amoldarlo a la construcción del objeto de la inteligencia artificial en términos de investigación social, creo que estamos todos convencidos en el dossier de que ofrece rendimientos inmediatos, rápidos, pero además con potencial de discusión. Bueno, no es un formato que uno aplica al objeto y ya empieza a analizarlo, sino que da la flexibilidad para que las investigaciones eh, profundicen y lo acomoden a los objetivos de investigación de cada caso. En ese sentido, el concepto de comunicación de la perspectiva de sistemas ofrece una excelente plataforma para abordar un objeto de la complejidad que tiene hoy en la actualidad la relación entre la inteligencia artificial y las relaciones sociales. Y por otro lado, también estamos todos interesados e interesadas en el horizonte más amplio de colocación del objeto de la inteligencia artificial, entendida en términos sociales, ¿no? Que es el horizonte de la sociedad. Que incluso, como les decía recién, una construcción accionalista o orientada a la agencia de la inteligencia artificial llevaría un conjunto de operaciones complejas desde el punto de vista teórico y conceptual, y por no decir nada del problema empírico que se plantea a la hora de observar esas construcciones objetuales. Después viene donde se pone el objeto en el campo de lo social. Y claro, si una vez que está construido el objeto en términos comunicativos y se cuenta con un horizonte de análisis que tiene varios niveles, que va desde las interacciones hasta las organizaciones, hasta las protestas, e incluso puede analizarse desde el punto de vista más abarcador posible de la investigación social, que es la sociedad. Como horizonte, colocar un fenómeno como la inteligencia artificial en ese lugar de análisis también tiene un conjunto de rendimientos tan rápidos como sofisticados desde el punto de vista de las operaciones de investigación. Entonces, esa conjunción del horizonte omniabarcador o más abarcativo posible de las relaciones sociales y un objeto sumamente flexible y plástico para observar, profundizar e incluso avanzar en investigaciones empíricas, me parece que representan los elementos más potentes que tanto el dossier como los equipos de trabajo que estamos aquí vinculados intentamos colocar sobre la mesa para una discusión más amplia y lo más profunda posible sobre los temas que estamos abordando. Así que, bueno, eso era lo que me parece que como justificación oficia de núcleo teórico básico del trabajo que tenemos para ofrecer, digamos, a los distintos círculos de discusión sistémica de la región. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Emerson. Bom, boa tarde a todos, bom dia para quem não está no fuso horário do Brasil e da Argentina. Agradeço a presença de todos aqui, acho que vai ser um conjunto de apresentações bastante interessante, bastante enriquecedor. Uma coisa que é importante destacar é que esse nosso projeto de realizar um dossiê sobre teoria dos sistemas e inteligência artificial
Ele é uma coisa nova na América Latina e, se eu não me engano, também é uma coisa nova mundialmente. Até 2024, pelo menos até o final de 2024, não existia registros de dossiê a respeito de que juntasse essas duas coisas, né? Um debate sobre algoritmos de inteligência artificial e teoria dos sistemas sociais. O que a gente tinha de mais próximo nisso era uma entrevista com a Helena Espósito em 2021 sobre o texto dela na Constructivist Foundations, porque aí tem a entrevista dela e outros autores comentam, mas não era um dossiê temático propriamente. Agora, em 2025, perdão, em 2026, o Stephen Hoff está organizando um dossiê, mas acho que ele ainda não saiu. Não me recordo o nome da revista, é alguma que faz parte da Emerald, mas não é a Kybernetes. E ele está organizando, toca nesse ponto da inteligência artificial, está falando de programação de computadores, mas o nosso, posso dizer com quase certeza que ele acho que é pioneiro nesse sentido. Então, isso é uma questão bem interessante. Bom, eu queria falar brevemente sobre quais seriam os temas que esses diversos textos vão falar. Vou falar brevemente o resumo das apresentações, né? Mas certamente os autores, no próprio dia da apresentação, vão colocar a questão de forma mais profunda, e só para a gente ter um panorama geral do que a gente vai ouvir, né? Os textos, eles tratam de temas heterogêneos, mas como eles remetem a uma mesma tradição teórica, né, a teoria dos sistemas do Luhmann, a gente consegue enxergar nesses textos elementos comuns. E essa heterogeneidade reflete, a meu ver, a riqueza teórica que a teoria do Luhmann propicia, né? Falar de vários aspectos ao mesmo tempo, né? Uma envergadura teórica muito grande, a gente está acostumado, né? Bom, hoje a gente vai começar então com o texto do Antônio Luz, que tem o mesmo nome do título do dossiê, que é Algoritmos da Sociedade. E nesse texto ele vai falar sobre como a sociedade cada vez mais vai incorporar os algoritmos como mecanismos centrais para realizar a sua autodescrição social. E como esses algoritmos vão estruturar cada vez mais as possibilidades de comunicação na sociedade. Então, os sistemas funcionais, eles vão cada vez mais utilizar os algoritmos para realizar a tomada de decisões, e isso, de certa forma, vai legitimar, né, a existência, a operação desses algoritmos, embora esses algoritmos tenham ainda muitas questões, muitos problemas referentes à falta de transparência, a uma opacidade. Então, esse seria o primeiro texto. Daqui a 15 dias não, né? Na semana que vem seria o meu texto com o professor Antônio Brasil Júnior, cujo título é A Teoria dos Sistemas Sociais e os Estudos sobre IA e Algoritmos. E a gente vai mostrar um mapeamento de pesquisa de tudo que já foi produzido mundialmente sobre inteligência artificial e algoritmos até o ano de 2024, mostrando um estado da arte desses debates, né? O terceiro encontro vai ser. Quem vai apresentar o texto vai ser o professor Álvaro Pinheiro. O nome do texto é Decisões Inteligentes na Sociedade 4.0. O Álvaro é um membro do nosso grupo de estudos, mas ele é formado em engenharia, não é um texto muito focado em teoria dos sistemas, mas nós pedimos para ele escrever um texto justamente para a gente ter uma contribuição um pouco mais técnica, né? Mostrar como que os algoritmos
funcionam nesse nível mais maquínico mesmo, que às vezes nós sociólogos não temos muita noção. Então, o Álvaro vai analisar a literatura sobre a aplicação de algoritmos de inteligência artificial e computacional em algumas áreas em algumas áreas de gestão, né? Gestão pública, jurídica, empresarial e também hiperautomação, mostrando tanto os benefícios quanto os desafios. Depois nós temos o texto da professora Rosário, chamado De la Imprenta ao Algoritmo. Ela vai fazer uma análise do sistema da ciência, propondo o conceito de autoavaliação algoritmicamente mediada, para explicar como a inteligência artificial impacta no sistema científico. E com esse conceito ela vai demonstrar tanto a indispensabilidade, né, dessa autoavaliação, quanto os desafios de transparência. Depois nós temos o texto do professor Gaston, o nome Elementos para uma Sociologia de los Dados, la Datificación y el Big Data, onde ele vai abordar o fenômeno do Big Data, entendendo esse fenômeno como um processo de autodescrição da sociedade e seus impactos também sobre a sociedade. E com isso ele vai propor falar de uma sociologia dos dados e da datificação. Depois nós temos o professor Pedro, com o texto Democracia de Enxames, Esfera Pública Fragmentada e o Direito Digital. Nesse texto ele vai fazer uma interpretação da obra do jurista Thomas Westing. Ele vai apresentar algumas considerações sobre o sistema jurídico, considerando um momento, né, da história, um momento atual em que o livro impresso ele perde o seu espaço paradigmático como um meio de difusão. Depois nós temos o texto do professor Sérgio, Legitimación Artificial, onde ele vai analisar as diferenças entre a comunicação artificial e a comunicação digital, identificando as possibilidades de comunicação desenvolvidas por cada um desses dois tipos, e vai observar as diferenças técnicas, temporais e de participação entre esses dois modos de comunicação. Como eles integram também decisões judiciais, decisões eleitorais e decisões administrativas. Depois, nós temos o texto do professor Arthur, El Derecho de la Sociedad Algorítmica, onde ele vai fazer uma investigação sobre como a relação entre direitos e algoritmos e inteligência artificial ela é observada. Ele vai identificar dois extremos, né, nesse debate. Por um lado, aqueles que vão considerar a inteligência artificial uma ferramenta útil para você resolver problemas, e por outro lado, aqueles que vão considerar essa relação entre direito e algoritmo como prejudicial porque ela substitui o ser humano. E daí, nisso, ele vai argumentar que ambos esses extremos estão equivocados. E, por fim, no nosso último encontro, nós temos o texto da professora McKenna, chamado Os Sistemas Computacionais Baseados nas Premissas da Teoria dos Sistemas Sociais. Nesse texto, ela vai fazer a seguinte pergunta, né? Os algoritmos, eles são sistemas próprios ou eles são dispositivos de comunicação? Ela vai analisar a literatura sobre isso e vai observar que autores vão chegar a conclusões distintas. Alguns vão dizer que algoritmos possibilitam novas formas de comunicação, outros autores que os algoritmos vão inaugurar uma nova forma de comunicação, e outros autores ainda que eles vão possibilitar o desenvolvimento de uma nova sociedade. Então, como a gente pode observar, a gente tem textos com temas bastante diversos, né? Mas eles se convergem em algumas coisas. Então, temos vários textos falando sobre decisões em organizações, nós temos vários textos mostrando revisões de literatura, textos falando sobre sistemas funcionais específicos e textos que discutem problemas típicos da comunicação digital. Bom, acho que é isso. Espero que vocês possam desfrutar desses textos, né, que eles possam ser proveitosos.
E acho que agora podemos passar a palavra para o Antônio, para ele começar a exposição. Ok. Vocês conseguem ver os slides? Alguém poderia me falar? Sim. Tá tudo certo. Ok. Sim, Ok, obrigado. Bom, deixa eu só ligar aqui para eu não perder muito no tempo. Primeiramente, então, eu gostaria de agradecer ao professor Carlos Sedano pelo convite para essa apresentação, agradecer a presença de todas as pessoas que estão nos vendo agora, participando, agradecer ao professor Hugo Cárdenas, que editou o nosso dossiê na revista MADS e sempre foi muito solícito com nossas questões. E agradecer também aos meus colegas Sérgio Ocampo e Emerson Palmieri, que são, né, foram ótimos parceiros, a gente se deu muito bem, foram ótimos parceiros na organização do dossiê e tornaram ele um serviço muito agradável de fazer. Eu não posso deixar, né, eu sempre agradeço ao professor Arthur Stanford, porque eu sempre chamo o Arthur Stanford de mágico, né? Porque ele sempre possibilita, faz coisas difíceis se tornarem mais simples e ele está sempre tendo um papel muito importante nos eventos que nós fizemos nos últimos anos, pelo menos os que eu participo. E não por último, né, gostaria de agradecer especificamente ao professor Sérgio Campo por ter feito a revisão da versão para o espanhol dessa apresentação. Lembrando, eu enviei uma versão em espanhol, tanto dos slides quanto da minha fala, né? Eu enviei para o professor Carlos Sedano, creio que esteja disponível essa versão para as pessoas que prefiram, as pessoas que leem espanhol, né, trabalham com espanhol, prefiram ler, então, ela. A minha apresentação se baseia na estrutura do meu artigo, do qual já foi falado aqui inicialmente. O título do artigo que eu trabalho, que é a estrutura aqui, é o mesmo do dossiê, que é Algoritmos da Sociedade. O ideal, claro, seria, né, eu apresentar aqui para pessoas que já tivessem lido o artigo, mas eu sei que isso não, né, provavelmente não ocorre. E não tem problema, porque eu vou colocar as partes principais do artigo aqui. Né? Foi-me solicitada uma conferência de aproximadamente 60 minutos. Eu planejei aqui, a partir de agora, uns 40 minutos, mais ou menos, de apresentação e uns 20 que eu deixei para alguma coisa, né, espontânea que possa surgir. Eu estou tentando passar aqui, mas não estou conseguindo. Ah, agora sim, passei. Vocês devem estar vendo agora um sumário da apresentação, né? Se alguém não estiver vendo isso, então temos algum problema aí na apresentação dos slides. Então, vocês têm inicialmente a apresentação está estruturada com uma apresentação rápida de dois fundamentos que eu julgo serem muito importantes para a gente poder seguir. Fundamentos esses que não vão ficar se repetindo muito no decorrer da apresentação. Eu coloco o meu argumento, deixo ele bem claro, evidente, algumas definições sobre o que é algoritmo, sociedade, autodescrição, uma explicação também por que a gente chama de algoritmos da sociedade e não uma sociedade dos algoritmos, ou porque eu chamo, um problema sociológico, então, e depois algumas partes que já são partes teóricas, com exceção do 9, né, que são indicadores. Não vou colocar aqui por falta de espaço todos os indicadores, mas coloco o resultado, então, de alguns dos indicadores sobre que explicitam, né, que deixam claro que esse problema é real, que há um problema real de interferência comunicacional dos algoritmos na sociedade. E é isso, aí eu vou seguindo com algumas abordagens teóricas, algumas reflexões teóricas, até chegar, então, às considerações finais. Vamos, então, ao primeiro, que eu chamo aqui de fundamento geral inicial. Na realidade, é algo simples, mas muito amplo, né? E que a gente deve ter em mente, porque sem esse pensamento, talvez todo o resto que eu vou colocar aqui não faça tanto sentido, né? Se não concordarmos com isso, digamos assim, né? A primeira coisa é o pensamento de que nós construímos nosso mundo com a comunicação. Tá?
A segunda é que retiramos nossas orientações, símbolos e normas do nosso ambiente comunicacional. É nele que nos orientamos e é nele que as nossas expectativas se estabilizam. E a terceira é que esse ambiente comunicacional está sendo colonizado por algoritmos. Eu uso aqui, né, e somente aqui, não vou desenvolver isso mais adiante, essa palavra colonizado vem no sentido mesmo de, para quem está habituado, né, no sentido de Habermas, só que em vez de afirmar ali como ele, aqui no caso, que sistemas estão colonizando, eu expando esse sentido para o caso dos algoritmos, uma colonização de algoritmos. O sentido é de uma ocupação progressiva, né, desses algoritmos em funções comunicacionais, como seleção, filtragem, ordenação e estabilização de critérios que antes eram menos dependentes da mediação técnica. Agora estou passando para o slide Fundamentos Gerais Iniciais 2. Aqui, muito breve, né, é uma das passagens que consta em sistemas sociais, que ela é mais extensa, tá, gente? Eu cortei aqui para não ficar também muito complexo. Mas essa é uma das partes que eu julgo mais importantes dentro da teoria dos sistemas sociais de Luhmann. Entendendo isso é um ponto de partida muito importante para entender o resto. E como eu uso no algoritmo, no texto, né, no meu artigo eu uso, né, a teoria de Luhmann, inclusive ela inspira o próprio título, né, que eu vou explicar mais adiante. Eu coloco essa situação para refletir como fundamento que o desempenho sistêmico ele não se reduz à reprodução pura e simples. É necessário pensar que há sempre uma tendência para dissolução. Qualquer comunicação, qualquer ato de comunicar, ele aparece e desaparece. O que conecta tudo com sentido é algum tipo de estrutura necessária. Reprodução e dissolução se condicionam mutuamente. A estrutura, então, só interessa na medida em que consegue desdobrar essa relação, isto é, expandir e limitar a interdependência entre dissolução e reprodução. De modo que o que me interessa ao falar de algoritmos não é descrevê-los como ferramentas externas, mas observar em que medida eles passam a operar como estruturas que desdobram, expandem e limitam processos comunicacionais, influenciando como a sociedade se reproduz e como ela se descreve. Passo aqui ao slide 3, que é o do argumento, né? O ponto central do argumento é este, né? O entendimento que a sociedade empreende de si mesma ao se autodescrever está cada vez mais mediado por programas baseados em algoritmos. Parece simples, mas, né, um pouco difícil sustentar isso, né? Como é que a gente, já vou avisando, não tem como provar isso, é uma questão muito também de... A câmera desligada. Perdão, eu não entendi. Alguém falou algo? Eu preciso saber, vocês estão me ouvindo e vendo? Sim, sim. Acho Sim, que nós escutamos perfeitamente. alguém ficou com o microfone aberto. Ah, ok, então, tá bom. É que eu vi uma interrupção ali, pensei que alguém quisesse falar. Tá certo. Continuando, então. Obrigado, certo. Então, colocando aqui, né, repetindo, né, o meu argumento central então, que o entendimento que a sociedade empreende de si mesma ao se autodescrever está cada vez mais mediado por programas baseados em algoritmos. Passamos, então, para duas definições aqui que são importantes, né? Primeiro é o algoritmos. Então, vocês estão no slide agora 4, o que é algoritmo, tá? Eu vou usar a definição que está no artigo, tá? Que é a citação que vocês estão vendo aí, exatamente como consta no meu artigo, porque ela já inclui a passagem do plano técnico para o plano sociocomunicacional. Então, assim, né, talvez haja pessoas muito da área técnica, computacional, matemática assistindo, então não é a minha intenção aqui cobrir todas as definições possíveis de um algoritmo técnico. Eu estou puxando uma definição para o lado também sociológico, que seja útil para nós. Eu me lembro que em Buenos Aires, né, Sérgio, um colega fez a observação de que esse termo é muito explorado e que não está correto usar sempre algoritmos, mas eu não vejo problema nenhum, né? Eu expliquei lá que eu não vejo porque a sociologia sempre usou metáforas.
E o algoritmo nem sequer é uma metáfora, porque ele existe de fato e a gente usa ele com o seu significado direto. Mas lembrando que a sociologia usou classicamente solidariedade mecânica, orgânica, fetiche das mercadorias, indústria, exército industrial de reserva, que são, ao meu ver, metáforas muito mais fortes do que você usar algoritmos. E repetindo, eu nem sequer acho que isso seja uma metáfora, né? Eu simplesmente coloco aqui uma definição para tentar ser útil para nós, tá? Então, o algoritmo é entendido como um conjunto ordenado e finito de instruções pensado para atingir um resultado específico ou resolver um problema, o que no ambiente social e comunicacional funciona como um mecanismo que organiza informações, define critérios de escolha e influencia decisões por meio de sistemas digitais, atuando como mediador entre dados, tecnologias e práticas culturais. Passamos agora para o slide 5, sociedade e autodescrição. Eu preciso, então, também fazer uma consideração sobre definição de sociedade e o que significa descrição. Qualquer que seja a definição adotada, sempre há um agente descritor individual ou coletivo que, ao dizer o que a sociedade é, já parte do pressuposto de que ela existe e pode ser descrita. Esse ato depende de semânticas aprendidas no convívio social, configuradas por trocas, expectativas e modos de comunicação. Em Luhmann, a autodescrição ocorre mediante observação de observações. Distinguimos e damos nomes para coisas que já foram distinguidas e nomeadas. Isso tem uma consequência metodológica decisiva. A teoria é escrita na sociedade para a sociedade. Não existe ponto de vista externo. A sociedade não pode ser observada de fora, ela só pode se descrever a si mesma a partir de seus próprios produtos. É aqui que eu introduzo a questão principal do artigo. Se a autodescrição depende de operações comunicativas, o que acontece quando essas operações passam a ser mediadas em escala crescente por programas baseados em algoritmos? Agora a gente passa para o 6. Por que algoritmos da sociedade, não sociedade dos algoritmos? A expressão algoritmos da sociedade, que uso como título do meu artigo, pretende evidenciar o resultado do papel dos algoritmos na descrição social, num plano imanente. Eles podem criar e sustentar contextos, estruturas e operações com independência em relação a quase tudo fora dos programas. Mas isso não autoriza falar em sociedade dos algoritmos, porque isso pressuporia uma independência total que ainda não foi atingida. Os humanos ainda decidem sobre os principais mecanismos de gerenciamento social, embora recorram cada vez mais aos algoritmos para auxiliar a própria decisão e para descrever o que a sociedade é ou deva ser. Slide 7, o problema sociológico, descrição, semânticas e novos mediadores. Começamos com um problema clássico. Definir sociedade envolve sempre um agente descritor e semânticas aprendidas no convívio social, como eu falei. O ponto é que hoje novos fatores decisivos intervêm nesse processo. Aquilo que antes era feito por pessoas e instituições de forma mais visível ou detectável, passa a ocorrer mediante programas que organizam o fluxo da comunicação nas redes, direcionam atenções e filtram informações, modelando expectativas. Slide 8, mediação algorítmica, dependência comunicacional e legitimidade. A mediação algorítmica produz dependência comunicacional. Plataformas registram e organizam volumes de dados e produzem representações sobre nós e sobre a sociedade. Dependemos cada vez mais de mecanismos de busca, sistemas de recomendação e assistentes de linguagem para selecionar o que conta como informação, relevância e decisão. E por isso não apenas registram. Ao operar como meio e forma
conceitos que eu vou explicar mais adiante, reorganizam critérios de atenção e aceitabilidade comunicacional e estabilizam semânticas que circulam com um alto nível de legitimidade. Slide 9, sobre os indicadores materialidade da mediação. No artigo, eu ofereço uma amostra curta e representativa, variada de dados, para indicar empiricamente a materialidade da mediação algoritmo, para mostrar que elas, de certa maneira, a gente pode detectar empiricamente, sem transformar o texto em um estudo estatístico. O ponto decisivo é que, nas áreas consideradas, algoritmos aparecem não apenas como ferramentas, mas como elementos constitutivos da semântica social, reorganizando descrições, expectativas, decisões e formas de visibilidade. E, nessa medida, a sociedade já está se descrevendo a si mesmo com frequência decisiva a partir das estruturas produzidas por algoritmos. Slide 10, opacidade e legitimação. Ainda sobre resultados dos dados empíricos. Eles indicam que sistemas algorítmicos adquirem aura de autoridade e mistério por operarem de forma opaca. Quanto menos acessíveis ou inteligíveis forem os critérios, maior a percepção de neutralidade e objetividade. E isso reforça uma legitimação baseada na impossibilidade prática de contestação. De modo que decisões mediadas por critérios amplamente opacos ainda assim são aceitas, legitimadas e naturalizadas. Agora, começo alguns slides mais extensos, né, com algumas falas mais extensas, porque preciso aprofundar um pouco a parte teórica. Então, estamos no slide 11, imanência dos signos, Saussure, Derrida e Baudrillard. Aqui eu tento explicar os fundamentos da ideia de imanência dos signos, aplicada ao meu argumento. Algoritmos operam como cadeias imanentes de signos, que, a partir de remissões internas, produzem algo que percebemos como realidade e influenciam diretamente formas de comunicação, decisão e autodescrição na sociedade contemporânea. Eu vou começar delimitando imanência no sentido usado no artigo, como uma operação interna a um sistema, realidade ou entidade, sem recorrer a um princípio externo que funde ou legitime isso. A partir daí, eu passo por 3 formulações. Em Saussure, aparece a suspeita de que o signo não mantém relação direta com as coisas do mundo. Ele se define apenas por sua diferença em relação a outros signos dentro de um sistema. Ou seja, o sentido não vem de um contato de signo com o real, mas da posição relacional que ele ocupa numa rede de diferenças. Derrida radicaliza essa ruptura. Não é apenas a referência ao real que se dissolve. O próprio significado deixa de ter estabilidade. O signo não remete a um significado fixo e pleno, mas a outro signo e este a outro, numa cadeia de remissões sem origem nem fim. O sentido depende de substituição e adiamento em relação a outros signos, e, por isso, nunca se realiza plenamente. Ele é sempre deslocado. E aqui uma observação, né, que isso me lembra muito a reflexão de uma que eu citei acima, num slide separado, de sustentação sistêmica da tendência à dissolução. Com isso, eu formulo no artigo a consequência sociológica. Se o signo funciona por diferença e não por referência, os sistemas de produção de sentido deixam de se orientar pela ideia de verdade de um referente e passam a se guiar pela consistência interna de suas operações. A comunicação opera sem fundamento externo e o que se comunica é o que pode circular no sistema, independentemente de correspondência com algo real. O que vem de encontro, falei também ultimamente com o Sérgio Ocampo sobre isso,
um fundamento da teoria de sistemas, só a comunicação se comunica. Então, me parece muito parecido, né? É outra dimensão que, a meu ver, se semelha muito aqui em termos de fundamento, né? É nesse ponto que entra Baudrillard como descrição mais mordaz. Em Simulacros e Simulação, ele descreve o colapso da representação como eixo do sentido. O signo, no funcionamento contemporâneo, já não remete a uma realidade, mas a outros signos. Deixa de ser intermediário entre linguagem e mundo e torna-se operador de realidades sem origem nem referência. Isso é o que ele chama de hiperrealidade, um regime de significação sem fundo, sem exterior, que se reproduz por autorreferência. E o simulacro é precisamente essa simulação de realidade sem necessidade de referente. Preserva-se a aparência de realidade, mas o sistema funciona por combinação interna em circuito fechado. A conexão com o argumento geral do meu artigo é, então, como nas teorias da imanência dos signos, também aqui o sentido emerge de cadeias autorreferenciais. Essa correspondência conceitual oferece uma via para compreender a imposição comunicativa exercida por tecnologias digitais. Algoritmos, ao operar por seleções internas, podem produzir realidade comunicacional por remissões internas e, assim, influenciar comunicação, decisão e autodescrição. Eu passo para o slide 12, autodescrição social em Luhmann e algoritmos. É claro que no artigo há uma inserção explícita em Luhmann, que se revela já no título. Autodescrição é observação da observação. É a descrição da sociedade pela sociedade, como resultado de observações de observações. Claro, né? Eu lembro aqui que o título Algoritmos da Sociedade remete ao livro Sociedade da Sociedade, e assim outros, né, que compõem Política da Sociedade, Direito da Sociedade. É claro que Algoritmos da Sociedade faz uma alusão a isso. E a razão é porque, né, em Sociedade da Sociedade, Luhmann faz uma exposição da semântica moderna que se desenvolveu na modernidade para a autodescrição da sociedade. A sociedade usando essas semânticas que ele descreve no livro para se autodescrever, seu autoentendimento do que seja uma sociedade, né? Então, é claro que está inspirado, o algoritmo da sociedade está inspirado nisso. A teoria é escrita na sociedade para a sociedade, não existe ponto de vista externo. A partir dessa perspectiva, incluo os algoritmos na problemática. Dada a dependência comunicacional de programas e aplicativos, a autodescrição passa a ser mediada por formas geradas por algoritmos. Observar é distinguir e dar nomes ao lado da distinção. Algoritmos, em forma de bots e programas, fazem isso. Eles selecionam, quando estruturam o caminho para os mais diversos agentes tomarem uma decisão que leva a uma decisão. Eles diferenciam, oferecem as formas, sejam em frases, designs diversos ou formas de opções. E, claro, né, eles conferem nomes. Há uma grande opção, tudo que eles diferenciam, eles dão nomes, né? Porque sem os nomes nós não entenderíamos, né, o que eles produzem. Tá? Eu passo para o slide 13, tá? Mais um slide um pouco mais longo, né? Algoritmo como meio e forma. Aqui eu entro na distinção forma e meio, termos que eu já usei, porque ela pode me oferecer um mecanismo conceitual para explicar a mediação algorítmica sem ficar em afirmações genéricas. A origem da ideia vem de Fritz Heider. A percepção de objetos, quando não há contato direto dos corpos, é possível graças a um meio que não é ele próprio percebido. Por exemplo, a luz é um meio que permite ver, ainda que não seja visto como a própria forma. Isso já coloca uma intuição decisiva. Existe uma condição de possibilidade que torna algo perceptível e operável sem aparecer como objeto central.
Mais aplicada à teoria de Luhmann, a distinção forma e meio é inspirada em Spencer Brown. É essa teoria que permite entender a afirmação de que eu tomo como eixo aqui. Forma é uma autorreferência desdobrada temporalmente. Eu vou explicar essa frase articulando 3 ideias principais. Primeiro, toda forma resulta de uma operação de distinção que marca algo em contraste com algo que é excluído. Segundo, essa forma remete inevitavelmente ao próprio sistema que a produziu, por isso ela é autorreferente. Terceiro, essa autorreferência só se realiza no tempo sistêmico, por meio de operações sucessivas que reatualizam e reformulam continuamente a própria distinção. Ou seja, forma não é uma estrutura fixa, é uma seleção que precisa ser repetida, reatualizada e por isso é temporária e fluida, transformando-se no próprio encadeamento das operações comunicativas. Em seguida, eu preciso explicar o termo meio. O meio é o espaço de possibilidades indiferenciadas que pode ser estruturado pelas formas. Ele é caracterizado por acoplamentos frouxos entre seus elementos, e isso permite que novas formas surjam, se estabilizem e desapareçam com flexibilidade. Mas um ponto é decisivo para não banalizar o conceito. O meio oferece resistência. Não é qualquer forma que pode se estabilizar em qualquer meio. Quando uma forma se estabiliza, isso revela compatibilidade com o meio. Então, forma e meio não existem isoladamente. Um mesmo elemento pode se formar, um mesmo elemento pode ser forma num contexto e meio em outra. As operações sistêmicas transformam continuamente meios em formas e vice-versa. Agora, então, a conexão com algoritmos. O algoritmo, como meio, se evidencia porque aplicativos e dispositivos conectados ao web dependem de algoritmos para tornar visível a oferta. Como meio, ele opera sobre uma base computacional binária e, como meio comunicacional, estrutura a previsibilidade da comunicação nos sistemas funcionais. O algoritmo tem alguma coisa aqui riscando os slides e eu não sei o que é, né? Assim, não sou eu que estou fazendo isso, só para avisar. Eu não sei bem. Eu não sei se vocês estão vendo, né? Mas tem um risco azul ali. Não, aqui não aparece não, Antônio. Pode ficar tranquilo. Ah, então tá bom. Obrigado, Arthur. Para mim apareceram uns riscos azuis ali, falando de Alexa. Eu nem tenho Alexa aqui, então não é da minha parte, vamos ver. Então, voltando, o algoritmo como forma se evidencia pelo resultado comunicativo da aplicação. As alternativas de seleções que se desdobram como templates, design, opções de seleção e os próprios aplicativos. Essas estruturas levam o observador a observar de determinado modo e não de outro. Essa é uma parte bem importante. Não se observa ele como meio, mas em suas formas. Lembrando, eu estou afirmando aqui que ele é ao mesmo tempo meio e forma, mas nós não conseguimos captar eles como meio, que é normalmente o que acontece, né? Captamos as formas resultantes. Assim, a consequência é, ao funcionarem simultaneamente como meio e forma, os algoritmos podem reconfigurar códigos empregados por subsistemas, substituindo binarismos por métricas internas como engajamento, probabilidade, ranqueamento ou mesmo predição. Isso desloca a legitimidade da comunicação de critérios discursivos para funcionamentos técnicos autorreferentes. E os algoritmos passam a determinar os critérios pelos quais a comunicação é considerada válida, eficaz ou aceitável. Então, estou agora no slide 14. Esse é o penúltimo slide, também um pouco mais longo. Padrões, Nasseri, autor, né, Armin Nasseri, e aceleração do Rosa, que é o Hartmut Rosa. Né?
Eu evito atribuir o fenômeno a uma revolução conduzida por um sujeito coletivo, porque isso tende a personalizar algo que trato como uma exigência estrutural. A questão é como a sociedade moderna, sobre aumento de complexidade, consegue operar sua comunicação de um modo minimamente coordenado. Aqui eu articulo duas abordagens que ajudam a explicitar por que os algoritmos se tornaram centrais para a organização da comunicação, que são as de Nasseri e Rosa. Em Nasseri, a tese é que a digitalização, e com ela, atualmente, os algoritmos, responde a uma exigência estrutural da modernidade, lidar com complexidade social crescente por meio da produção de padrões operacionais que tornem o invisível visível. A ideia é que, desde o século XIX, a tradução do mundo em dados e a descoberta de modelos serviram. Os modelos são justamente os padrões, né, pattern, que é no livro em inglês dele, ou o original Muster, né, em alemão, que são os padrões ou modelos. Vocês podem escolher. Os modelos serviram para revelar estruturas latentes. Métodos estatísticos entram justamente como base dessa revelação. Para isso, a condição de possibilidade é a imagem do mundo como unidades contáveis e a codificação de fenômenos analógicos por formas discretas. Discretas quer dizer transformar algo que no mundo é contínuo e analógico em unidades separadas, contáveis e comparáveis. E o ponto decisivo é que a técnica digital não se impõe por melhorar a vida, mas porque a própria estrutura da sociedade moderna demanda processamento de informações não diretamente visíveis. Observando essa tese do Nasseri, né, que eu estou aproveitando aqui. Trata-se de uma demanda por seleção, triagem e antecipação, que passa a ser operacionalizada como produção dos padrões ou modelos. Eu emprego a abordagem do Hartmut Rosa como reflexão temporal dessa intensificação há pouco dita. Eu destaco a hipótese central de Rosa. Crescimento e aceleração não apenas coexistem, mas constituem a própria dinâmica da sociedade contemporânea. A modernidade não repousa, ela sustenta-se na transformação constante. E, paradoxalmente, é justamente esse movimento incessante que confere permanência à forma. Não é um episódio, é um princípio estrutural, um modus fundante. Essa estabilização dinâmica define domínios da vida moderna, econômico, político, científico, jurídico, estético, pessoal, e, em todos eles, a aceleração torna-se o meio pelo qual se reproduzem conteúdos e se perpetua uma lógica interna. A tríade crescimento, aceleração e inovação configura, então, um regime em que a própria vida cotidiana se reorienta pelo imperativo de fazer mais. E o resultado pode ser exaustão e sobrecarga. O Rosa acaba, então, introduzindo, em relação a isso, a noção de ressonância como uma resposta crítica. A minha síntese é que essas duas abordagens permitem compreender por que os algoritmos não são apenas instrumentos técnicos. Eles se tornam operadores que internalizam e potencializam tanto a demanda por ordenamento, padrões, tornar visível, a questão modelar, né, de tornar modelar em termos de modelos, quanto a exigência de estabilização dinâmica, aceleração como condição de reprodução. Por isso, o objetivo de usar essas abordagens é preparar a compreensão de como a lógica algorítmica se ajusta estruturalmente a essa dupla exigência moderna, ordenar a multiplicidade por meio da forma e manter a forma por meio da velocidade. Eu passo, então, para as considerações finais. Acho que vou conseguir atingir o tempo mais ou menos anunciado de 40 minutos. Então, estamos no slide 15, né? Considerações finais. Algoritmos, assim,
antes, fechando, né? Eu retorno aqui o meu argumento na forma mais direta possível. Os algoritmos deixaram de ser apenas ferramentas externas de cálculo ou gestão para se tornarem operadores internos da autodescrição social. Eu procuro mostrar que eles não são apenas instrumentos técnicos a serviço de uma lógica alheia ao corpo social, mas que suas participações respondem a uma exigência estrutural da própria sociedade moderna. Operar sua reprodução comunicacional num contexto de crescente complexidade, aceleração e diferenciação funcional. Aqui eu volto explicitamente ao problema da representação. Eu discuto críticas às noções de representação porque agora temos de considerar tecnologias digitais e suas funções estruturantes. E é nesse ponto que recupero a questão da imanência dos signos como elemento decisivo. O encadeamento autorreferente de signos encontra nas operações algorítmicas contemporâneas uma forma técnica de realização prática. Ou seja, aquilo que foi discutido teoricamente quando falei sobre imanência, cadeias de remissões internas que reproduzem algo que percebemos como realidade e influenciam comunicação, decisão e autodescrição, ou seja, né, essa discussão ganha agora uma realização operacional. Modelos algorítmicos passam a simular sentidos e antecipar seleções em escala e velocidade inéditas. Sobre os dados empíricos, voltando, então, em termos de considerações finais, decisões relativas à visibilidade, trabalho, julgamento, diagnóstico, informação e valor são hoje mediadas por sistemas algorítmicos cujos critérios permanecem amplamente opacos. Ainda assim, essas decisões são aceitas, legitimadas e naturalizadas. Isso indica que os algoritmos não apenas participam da descrição da sociedade, mas tornam-se condição para que essa descrição ocorra. Eles operam como filtros de percepção, seleção e reconhecimento, moldando o que pode ser visto, aceito, computado, respondido. Quando eu falo de legitimidade aqui, é óbvio que temos que tomar algum cuidado, né? Eu não estou aqui dizendo, provando essa legitimidade aceita, né? O próprio Sérgio também trabalha com isso, o Arthur. Então, é claro que há outros trabalhos mais que aprofundam e que estão aprofundando, mas é um assunto que me interessa muito, porque eu acho que legitimidade é tudo, né? Só vai passar por algum nível de legitimidade. Então, me preocupo bastante. Acho que a gente já pode falar um pouco sobre isso aqui, mas não quero, obviamente, dizer que é um resultado aprofundado sobre a questão da legitimidade, que necessita muito mais aprofundamento, né? Com isso, os próprios códigos, diferenças binárias como ilícito, lícito, poder ou não pagar, ser ou não capaz, exercer poder, não exercer poder, etc., pelos quais a sociedade se autodescreve, passam a ser reconfigurados tecnicamente, o que afeta, inclusive, sua memória, sua percepção de risco, sua ideia de justiça, de verdade e de validade. Os sistemas sociais se autoproduzem por operações comunicacionais que se referem apenas a outras operações do mesmo sistema. Quando a sociedade passa a confiar cada vez mais essa autodescrição a estruturas algorítmicas, ela transforma os próprios critérios da continuidade comunicacional. Os algoritmos, ao simular sentidos e antecipar seleções, tornam-se parte do acoplamento estrutural entre sistemas, alterando tanto a forma quanto a contingência das decisões. Por isso, para finalizar, compreender os algoritmos da sociedade significa compreender como a sociedade se observa hoje. Bom, assim eu finalizo a minha parte. Agradeço a atenção de vocês. Muy bien, muy bien. Bueno, pues abrimos el espacio para preguntas. Professor Sadano, aí uma de Heloísa, pelo bueno, Antônio vê o chat, não vê, Antônio? Está em português, eu acho que está tranquilo. Eu consigo ver. A de Heloísa.
Professor, poderia explicar como a aceleração afeta a gestão de uma instituição de acordo com Rosa? Ok. Tá, você quer fazer como? Bom, você leu o chat, não lê? Eu posso respondendo uma por uma, pode ser? Como você preferir, a dinâmica é sua. Ok, tá bom. A questão é que em Rosa, a questão da aceleração ela é estrutural, né? Então, assim, ela não é algo em relação a uma instituição só, né? Ou só uma questão institucional. Ela acaba afetando. Eu não sei também bem o que você está entendendo de uma instituição, né? Porque uma instituição pode ser uma família, pode ser uma corporação, ou pode ser um sistema econômico. Eu também precisaria de de um certo esclarecimento sobre o entendimento de instituição. Mas a questão em Rosa é que há uma demanda cada vez mais rápida, né? A gente consumir coisas, o sistema econômico principalmente se baseia em produção, cada vez mais numa competição para gerar cada vez mais produtos, serviços, porque há uma demanda cada vez mais rápida. Então, esse é um aspecto da aceleração. Há vários aspectos que ele coloca, né? Aspectos de comportamentos sociais e de produção econômica, por exemplo, né? Ele tem um livro Aceleração, que é o livro, né, mais grosso, mas tem um livro que resume bem, que é o Alienação e Aceleração, que você pode também ler, que ele é bem interessante e bem resumido. Mas, assim, a questão da instituição acaba sendo uma consequência, eu diria, por tabela, né? Porque você acaba tendo que criar mecanismos institucionais ou mecanismos normativos para poder acompanhar essa aceleração. Então, por exemplo, nós temos instituições ligadas ao sistema jurídico, né? Não estou falando de sistema jurídico lumaniano, sistema jurídico normal político, né? Então, é óbvio que se há uma demanda, se você concordar que há uma aceleração, que há uma demanda, eu chamaria de uma demanda por uma aceleração, porque esse é o cerne, né? As instituições vão ter que se adaptar a isso, né? E nós vemos como isso é problemático agora, né? A própria instituição do direito, o Arthur está aqui, que já pesquisa bastante sobre isso, né? Ela não consegue acompanhar isso, né, Arthur? É muito complicado, porque é muito acelerado, há muitos agentes, e você não consegue adequadamente acompanhar. Aliás, o direito não consegue, é meio clássico isso, né? O direito não consegue acompanhar em tempo real as coisas, né? Isso é óbvio, né? Mas agora, assim, é muito complicado, porque essa interdependência do jurídico com a parte tecnológica, política, econômica, ela é muito intensa e muito rápida, né? Então, eu acho que por força estrutural de demanda, que é acelerada, né? É muito legal se vocês lerem o Rosa, porque ele dá muitas ideias de pesquisas empíricas, inclusive, né, de indicadores, né, de como o nosso comportamento é diferente, né? Ele dá exemplos de comportamentos passados, pesquisas que foram feitas com sociedades no campo, sociedade numa cidade, né, como se diferencia a percepção do tempo, né? Seja para você mandar uma carta no correio, né, como ele coloca um exemplo de uma pesquisa, ou para você se locomover, mas há uma demanda também, outro nível de aceleração, que é a nossa necessidade de consumir coisas, e então, por isso também uma produção econômica. Ok? Ok, obrigada. Certo, disponha. Eu vou passando aqui, Arthur, é isso? O chat? Ou tá? Tem um próximo aqui, então vou ler. Professor, dado o argumento, eu não li ainda, né? Os chats agora que eu estou vendo. Dado o argumento de que os algoritmos não são mais apenas ferramentas externas, mas operadores internos da autodescrição social, o senhor pensa que eles estão a serviço de sistemas sociais existentes ou concorda com as discussões que apresentam as plataformas digitais como possível novo sistema social? Olha, assim, se é sistemas sociais em relação a Lumen, né, que eu acho que é o que você está pensando aqui, né, vamos colocar, eu não acho que nada está a serviço de sistemas sociais, né? Assim, não me parece que os sistemas sociais requerem serviços, né, que estão à disposição dele, né, só para ajustar tecnicamente, né? Acho isso um pouco complicado de analisar, né, se estão a serviço.
Mas eu acho, e isso é o que nós analisamos, acho que esse é o esforço dos colegas que estão aqui presentes, que trabalham com essa conexão teoria de sistemas e tecnologias digitais. A gente está vendo até que ponto há uma. Eu acho que são duas dimensões, né? Não sei se os colegas concordam. Primeiro, se há uma conexão entre esses sistemas sociais até que ponto há essa conexão dos sistemas sociais lumanianos, né, que ele concebe, e novas tecnologias, né? E, por outro lado, até que ponto nós podemos usar, né, sistemas sociais, a teoria dos sistemas sociais, para analisar os algoritmos, né? Eu acho que é isso. Eu estou lendo aqui, ou concorda com as discussões que apresentam as plataformas digitais como possível novos sistemas sociais. Sim, isso é uma questão, né, que já é um pouco mais bem passível de ser discutida, né? Por exemplo, o Luhmann, né, afirmava que os meios de comunicação de massa eram um sistema social, né? Era um tipo de sistema social, né? Agora a gente pode colocar aqui, a gente fez um dossiê sobre algoritmos, né? E eu ainda acho que fica aberto, de certa maneira, a ideia até que ponto algo que trabalhe o sistema tecnológico social, se ele forma um sistema social no sentido de Luhmann. Acho difícil essa tipo de explicação, por quê? Porque nós não temos um sistema dos algoritmos, entendeu? Por isso que coloca ali algoritmo na sociedade, né? Até porque a gente teria que definir muito melhor o que são esses algoritmos para poder gerar um sistema. O que nós podemos é ver o que eu acho, né? Assim, analisando sistemas sociais, teoria dos sistemas, analisando várias pesquisas que a gente leu aqui no grupo, ou fora, cada um leu, sobre teorias, né, de influência de tecnologias digitais na sociedade. O que eu consigo ver mais é que eles influenciam a comunicação, certo? Vamos isso aos poucos. Com certeza, eu diria, eles estão influenciando a comunicação. Vocês estão influenciados diretamente. Vocês estão criando, às vezes, até mesmo novas expressões, novas palavras, estilos de vida. Pessoas estão se matando por causa de algoritmos de chatbots. Então, é profundo isso. E como a teoria de sistemas trata de comunicação, ela é o cerne, para mim é inevitável que haja essa conexão. Mas não somente isso, né? É inevitável dizer que os algoritmos estão intimamente, né? Intimamente ligados à questão da comunicação. E eu acho que nós não vamos, né? O professor Sérgio sempre se esforça muito nisso, né? É, mesmo que não seja exatamente como eu estou falando, mas ele se preocupa bastante com isso, que é a gente não consegue, com esses nossos instrumentos de humanos que pensaram a sociedade humanas, talvez conseguir entender essa comunicação entre os algoritmos e com algoritmos, né? Lembrando, a comunicação que eu falo é o que nós usamos, a semântica, né? Que é a comunicação com a comunicação. Então, isso que a gente entende de comunicação, será que podemos realmente, até que ponto nós podemos entender essa comunicação dos algoritmos, né? O professor Sérgio usa comunicação artificial, por exemplo, né? Um conceito muito interessante, muito necessário para a gente analisar. Eu iniciei uma vez, ainda estou vendo, né, com base em algumas pessoas do Vale do Silício que criam a ideia de sistema artificial, né, também alguma coisa interessante de ser pensada. Mas eu acho que é mais por aí, assim, que é mais nesse sentido, tá? Não sei se eu respondi bem, tá? Se ficar Muito obrigado. certo, se ficar faltando alguma coisa, fala, né? Olha, tem bastante pergunta, não sei se a ideia... Eu respondo todas, Arthur, ou vai fazer uma seleção ou eu vou respondendo todas as perguntas? Você veja, no que eu estou acompanhando aqui, realmente tinha menos, né? Agora tem um bocado. Você respondeu qual agora? De Vinícius e a de Jorge foi? É o de Vinícius Dantas Cavalcante. Agora Aí tem seria mais, Jorge Adriano. seria Jorge. Responda do Jorge, eu vou calcular quantas ainda tem, e aí Tá. eu faço o resumo e te digo. Tudo bem, Antonio, eu agradeço as perguntas, né, que mostram um interesse. Eu tenho tempo para responder todas as questões, professor Carlos Sedano, não tem problema nenhum, eu tenho tempo. Só é uma questão de ordem, saber se eu respondo, né, ou se tem uma outra dinâmica aí da mesa, né? Então, só por isso. O que te Antonio, parece, Carlos? hay una pregunta en español que me gustaría hacer. Sim, De por favor. Cruz. Dice, ¿cómo modifica la incorporación de algoritmos las condiciones de observación y autodescripción de la sociedad?
Sim. Então, como eu coloquei no artigo, né, é uma questão de descrição, né? Nós usamos para nos entendermos, para poder descrever e dizer o que é sociedade, né? Então, ora, considerando que isso é fruto de uma observação, quer dizer, várias distinções que nós vamos dando nomes, né? Simplesmente damos nomes a coisas que a gente diferencia. Nós, agentes, né? Nós estamos falando da comunicação, não dos humanos, mas o que a gente comunica, né? O que resta, né, de comunicação, a nossa interação com o sistema social. Ora, a questão é que nós retiramos isso, seja nós, instituições, agentes, robôs, tem um ambiente que a gente retira isso, um ambiente semântico, sempre, sempre, né? Existe uma estrutura, né? E essa estrutura que serve de base para a gente pegar, eu dou um like ou dou um dislike, como eu tenho um artigo sobre isso, né? Onde é que tira uma ideia de eu ter que dar um like ou um dislike? Onde tira a ideia de eu ter que comprar ou não comprar algo? Onde tira a ideia de eu concordar ou não concordar com algo? Ou onde tira a ideia aqui, na minha frente agora, eu tenho um design aqui, isso é comunicação. Eu tenho um design, podia ser diferente, isso tudo podia ser diferente, mas isso é imposto para nós, de certa maneira. Nós compramos plataformas que são movidas por algoritmos, e isso não é nós que pensamos. Eu, por exemplo, acho que o sistema de comunicação num Zoom ou num Meeting podia ser diferente, mas não temos mais escolha. Nós vamos nos adaptando a isso. E a partir disso vamos criando novas coisas. Mas o nosso mundo, que é a base para nós observarmos e observar as observações, que eu acho que o mais importante é a observação de segunda ordem para cima, né? Acho que todos os teóricos de sistemas aqui talvez vão concordar que é possível de ver e falar, né? A que a gente fala é de segunda ordem para cima, terceira, quarta ordem. Então, eu acho que essa capacidade que nós temos de descrição, ela está permeada, digamos assim, por um mundo comunicacional produzido por algoritmos. Muito. Ele é a nossa base hoje, frequentemente. Nós podemos não entender isso ainda, estamos discutindo, mas a gente não pode evitar isso, a meu ver, é minha opinião, claro, né? Alguém pode discordar, mas nós não podemos evitar isso. Você pode chamar de comunicação artificial, nós podemos levantar a questão da legitimidade, né? Eu escolhi aqui discutir signos, forma e meio, mas eu tenho outros artigos que eu distribuo, que eu discuto atribuição, sentido, né? Codificação, tudo é importante. Agora, a ideia é, nós estamos sendo influenciados por isso, muito influenciados, né? A ponto de termos problemas mentais, problemas de saúde, problemas de não sabermos mais se a imagem do professor Hugo aqui na minha frente é real ou não é real. Pode não ser. Teoricamente pode não ser, né? Então, se eu posso ter essa dúvida, porque ele pode montar um fake vídeo. Se vídeo são elementos muito importantes de comunicação, gesto, vídeo, toque, tudo isso pode ser refletido por algoritmos. Então, é inevitável, a meu ver, que eles estão influenciando a base que qualquer observador tem para fazer suas diferenciações e dar os seus nomes para as coisas em geral na sociedade. Tentei resumir, né, professor Carlos Sedano, é claro que a sua pergunta merece uma noite de debates, né? Assim como outras colocadas aqui também, cada pergunta aqui é muito complexa, né? Então, eu estou tentando fazer um resumo, né, razoável, né, para a gente poder... Mas eu posso voltar a qualquer questão, estou aqui disponível, tá? Vê, Antônio, essa foi que o professor leu, foi a de Mary Cruz, às 15h27. Tem uma anterior, de Jorge Adriano. Estou vendo Como aqui. você diz que você está com tempo, a minha sugestão é que você veja. Eu acho que tem mais umas 3 ou 4 mais. Minha sugestão é que você siga. Jorge Adriano professor, o senhor entende que há um déficit de legitimidade das organizações privadas que governam a internet? Sim, então, essa, né, mais uma, tudo ótimas perguntas, né? A questão da legitimidade eu acho fundamental, né?
atribuição, sentido, legitimidade, para mim, são questões muito, muito interessantes, né? Bom, mas aí, um déficit de legitimidade das organizações privadas, elas, aí eu separaria em duas perspectivas, certo? Em termos de entendimento do que é o suficiente para elas funcionarem e serem aceitas pela sociedade civil e pela sociedade política, elas são legítimas, né? Elas são legítimas, porque as pessoas aceitam o serviço básico delas. Ela pode não aceitar a maneira do gerenciamento, isso é outra coisa, mas você às vezes não aceita o gerenciamento político da sua Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional. Você pode não aceitar, achar que está errado, mas a estrutura, como eles chegaram até lá, é legítimo. E todas essas organizações privadas, as Big Techs, elas chegaram de uma forma, né, mais ou menos legítimas, elas estão lá. E muito mais do que isso, elas são demandadas, as pessoas querem. A maioria que eu vejo quer isso. As pessoas usam todos os produtos e querem outros produtos e muito mais. Então, a meu ver, não tenho dúvida, né? É claro que a gente pode expandir o conceito de legitimidade, apertar e talvez fique mais complicado, mas a meu ver elas são legítimas. Se o fato delas serem legítimas está correto ou não, isso é outra coisa. O fato da sociedade aceitar e tornar essa legitimidade possível, isso para mim é um problema, né? Porque não deveria ser assim, a meu ver. Não deveria ter essa estrutura que torna elas legítimas, né? Mas o que me preocupa é a legitimidade latente, né? A legitimidade que nós damos ao usar cada vez mais os produtos dessas empresas. Isso, para mim, é o que torna mais firme a legitimidade, né? Quando eu tenho um presidente ou uma presidente e você vai testar a legitimidade dela, como que você vai testar a legitimidade dela? Uma aula de graduação em política, né? Então, você tem que ver a opinião das pessoas que estão sendo governadas, das instituições e das pessoas. E com base no reflexo das opiniões, você vê o nível de legitimidade. Às vezes o nível é muito baixo, mas ainda continua no poder, certo? Agora, se eu pego algo similar para analisar os algoritmos, o nível de legitimidade é altíssimo, altíssimo. Porque as pessoas concordam, precisam, legitimam e de vez em quando reclamam de alguma coisa que deveriam reclamar um pouco mais, uma fake ou um problema técnico. Mas se todo mundo aqui, as pessoas no mundo, acreditarem que os produtos delas servem para elas e elas terem produtos tecnológicos que elas querem e tão veloz quanto elas querem, tudo está ótimo, a meu ver. Tá? Quer dizer, está ótimo para que você crie um plano de legitimidade muito alta. Por isso eu coloquei também nos meus slides e no artigo como um problema, né? Porque eu acredito que os algoritmos geram um nível de legitimidade muito alto que não é mais controlado por nós. Bom, então a Mary Cruz, perdão, a Mary Cruz foi respondida, né? Arthur e Carlos Sedano. Aí tem Ah, tá. O professor Carlos Sedano, às 2 horas, às 3, colocou a exposição em espanhol aqui, né, que eu tinha enviado, né, professora? Ok. Aí está aí agora na de Adriana Fernandes. Tá. Diante da Quer que eu leia, tem um Cris? microfone ligado aí com algum ruído, para mim, pelo menos. Não me atrapalha, tá? Só para avisar, porque pode escapar alguma coisa, né? Eu leio aqui, Arthur? Você que sabe, quer ler? Se quiser. Tá. Uma pergunta. Diante da abordagem de instituições no texto, existe alguma vinculação com a teoria institucional de Douglas North? Sim. Não, eu não... Assim, eu não tenho... Já me perguntaram isso antes, não sei quem é que me perguntou. Agora eu estou confuso, porque essa pergunta não é nova. Mas, assim... não, eu diria que não. Posso responder. Então, não, assim, não tenho muito... Porque
não foi pensado, né? Não vou aqui inventar algo que não fiz esse vínculo. Do que foi pensado aqui, tá? No que eu coloquei do artigo, tá bom? Professor, sobre a consideração final quanto aos... só um momentinho, tá, gente? Eu só escrever aqui que daí eu não me atrapalho, só um pouquinho. Certo. Sobre a consideração final quanto aos algoritmos como filtros de percepção, seleção e reconhecimento que mudam o que pode ser visto, aceito, computado, respondido, esse seria um caminho para a compreensão sobre como os algoritmos promovem inclusão e exclusão. Pois é, então, essa é uma outra discussão, né, que eu acho bem importante. Por quê? Vamos lá. Aí também eu preciso perguntar, né, eu não sei o que os colegas aqui, os professores acharam, mas se está se referindo à inclusão e exclusão em geral, né, no sentido mais geral de teorias sociais, ou se é inclusão e exclusão na teoria de sistemas, né, que é inclusão e exclusão comunicacional, né, nas decisões de comunicação. Eu vou tentar fazer um misto aqui, tá, na resposta, porque eu imagino que pode ser os dois, certo? A questão é, em relação à exclusão e inclusão, o detalhe é que se há uma mediação técnica muito forte e que você tem os benefícios disso como usuário, então se pressupõe-se que você tem que ser um usuário, ok? Mas qual é o nível que você é um usuário? Né? Você é um nível de usuário que só usa os produtos e aceita os designs, aceita as propostas, digamos assim, as propostas de comunicação. O nível de decisão, quem está participando nisso, né? Vou puxar um pouquinho para a teoria de sistemas, né? Quem participa no nível de comunicação ou de decisões, de reconhecimento, quem participa nisso? Eu acho que o uso de tecnologia, principalmente tecnologia na forma, né, de algoritmos, resultados de algoritmos, de operações algorítmicas, que são essas todas, GPS, aplicativos, jogos, redes sociais, que seja, né? Elas vão produzir mais exclusão social, porque as pessoas tendem a usar esses recursos, seleções, ofertas de comunicações já prontas, mas para simplesmente usar e não participar na produção disso, né? Muito pouco. Até porque os produtos, como as pessoas são usuárias de produtos com designs já prontos, com ofertas já prontas, né? Tem um artigo que eu coloco as pessoas, a web, quando você aperta qualquer coisa e não quer, eles até dizem obrigado para você. Você não quer dizer obrigado. Você quer dizer, ei, por favor, não me incomode nunca mais. Mas está lá, você só tem duas opções, sim ou não obrigado. Eu dei esse exemplo porque há vários outros exemplos de ofertas de comunicação estruturadas para nós. Então, nós clicamos, selecionamos, clicamos, selecionamos. Mas o pensamento para produzir ofertas, para produzir diálogos, para produzir condições de tolerância, de políticas, ou para um mundo com menos desigualdade social, nós não estamos participando tanto. Não estamos. Então, eu acho que há uma exclusão grande e há um problema muito grave nisso. Eu não tenho uma pesquisa sobre isso, mas para mim há uma convergência nítida de, a partir do momento que você começou a ter smartphones e redes sociais junto, isso quer dizer lá por 2009, 2010, você tem um aumento de desigualdade social, você tem um aumento de pessoas mais ricas que vão ficando mais ricas, e você tem um aumento de neoconservadores, de direita extrema, de governos totalitários de direita extrema. Então, isso não é coincidência. Eu não tenho os dados disso exatos, mas não é uma coincidência, né? Nós temos uma convergência que indica. E isso tem exclusão, porque, primeiro, as pessoas que acreditam em poder totalitário de esses conservadores extremos, está faltando, ela é uma demanda de inclusão, e falta também uma educação.
e faltam condições sociais de ter um entendimento melhor da sociedade. Então, para mim, isso é uma exclusão. E fora toda a questão econômica, se é o que foi pensado aqui foi econômico, né, que eu estou tentando contemplar as duas dimensões, se foi econômico, nós temos um índice muito grande de pessoas cada vez mais ricas e uma imensidão enorme, né, bolsões de pobreza que aumentam, e de pessoas, empregos como entregador de iFood, né, a chamada uberização da sociedade, que, a meu ver, aumenta cada vez mais, é um indicador do aumento de exclusão também nesse outro sentido. Vou para a próxima. Josi, né? Joseiro. Caro Antônio, tua palestra foi muito elucidativa. Indago se é possível vincular a tradicional retórica vazia do ensino do direito, autoridades das instituições jurídicas e renovação das fórmulas tradicionais a esse componente multifacetário da dimensão das redes sociais como formadoras da legitimidade contemporânea. Olha, assim, eu não sou um técnico, né, jurídico para poder responder isso, né? A retórica vazia do ensino do direito, ensino até tem alguma condição, porque eu dou aula no direito de sociologia jurídica, autoridades, instituições jurídicas e renovação das formas. Sim, eu entendi agora um pouquinho, desculpa, agora eu entendi um pouco mais. Sim, assim, não trabalho com isso, né? Não sou alguém como o Arthur Stanford, que é um especialista e é alguém do direito, mas eu diria que como essa parte de produto comunicacional e de qualidade de um discurso, né, ou de um perfil de currículo, digamos assim, eu acho que pode, né? Porque uma rede social compacta, pessoas que estão em redes sociais compactas, elas acreditam no produto dessas redes sociais compactas que funcionam, né? E aí você pode envolver grupos do direito, né? Por exemplo, eu posso talvez entender o que se passa na minha universidade, né? Existem grupos do direito, né? Eles montam o seu currículo, assim como nós montamos o nosso, e com as nossas crenças. Ok, tudo certo. As nossas crenças do que é melhor para um currículo escolar, um currículo universitário. Mas no momento em que essas pessoas estão em grupos, em redes, você está colocando aqui especificamente redes sociais, né? A legitimidade desse produto pode, né, ter algum respaldo nas redes sociais. Mas, assim, repito o que eu falei do início, eu não tenho nenhum estudo sobre isso, eu estou só achando mesmo, né, uma opinião, puro achismo, de uma experiência muito, né, que eu não tenho nenhum resultado, nem sequer de leitura, vou te dizer, sobre isso, né, que é o que eu tenho dos outros aqui. Mas eu, se você quer dizer, eu vou por esse viés de resposta, né? Acho que sim, por tabela. Ok, Mary Cruz, agradeceu. Bom, aí tem uma pergunta aqui, Arthur e professor Carlos, né? Professor da Luísa Souto, né? Professor, boa tarde, como os algoritmos se tornam parte da sociedade? Bom, aí isso aqui é fruto de, de tudo que eu coloquei, né? Digamos assim, é um pouco... Eu teria praticamente que repetir a palestra, que não quero... Eu te entendo, assim, mas eu praticamente esforcei toda a palestra para dizer muito sobre isso, né, Luísa? Assim, resumindo, tá? Para não deixar, obviamente, sem nenhuma resposta, mas só para colocar, essa sua pergunta praticamente demanda boa parte do que eu escrevi que os colegas estão trabalhando aqui, né? Só que sob a perspectiva sistêmica. Mas, assim, tentando responder de uma maneira mais simples, eles se tornam porque, como eu coloquei no argumento, eles são, né, elementos decisivos para a nossa comunicação. Quando eu coloco comunicação, comunicação daquilo que se entende de sociedade, algo que está fora de nós, fora do nosso controle, tá? Não estou falando aqui humano, né, comunicando, mas qualquer tipo de comunicação que se estrutura na sociedade, né? Como o que está acontecendo aqui, eu estou falando com você, porque existe uma estrutura que me permite falar, conectar, fazer sentido para você agora, né? Então, acho que eu dei alguns exemplos disso, né? Os algoritmos, eles estão tendo um papel fundamental sobre isso, né? Eles estão presentes, aquilo que a gente recolhe no ambiente
que a gente tem para recorrer semântico, para falar, para estruturar e principalmente para decidir, né? Para decidir, eles estão presentes, né? Porque tudo que você está fazendo, Luísa, boa parte aí você está com o seu smartphone, você consulta a internet, você consulta aplicativos, programas para fazer muita coisa, né? Então, acho que sim, né? E eles estão impondo uma outra nível, né? Que eu também vou discutir, vou tentar discutir isso num próximo encontro que nós vamos ter em Brasília, né, Arthur, Sérgio, é ver, eu vou tentar avançar um pouco nessa discussão, e é no sentido de o design, né, o design como projeto e o visual, seja qual for ele, como observadores, né? Nós estamos sendo observados também por designs, né? A sociedade está sendo observada por designs. Não sei, é mais complexo, não quero agora aqui, porque eu estou preparando ainda essa explicação, mas é uma coisa que eu acho interessante, assim, entender isso, né? Com designs como observadores, né? É algo que eu vou tentar apresentar em Brasília em abril. E então, bom, é isso, Luiz, assim, né, para eu não precisar também recuperar tanta coisa aqui do artigo, tá bom? Se quiser, posso responder algo mais específico. Vou seguindo aqui, então, Ananda, esse querer e demanda não seria algo fabricado pelas Big Techs justamente para se perpetuarem e terem maior influência? Sim, aí é o seguinte, aí eu vejo muito a questão do Nasseri, né, do Armin Nasseri. A questão, eu não vejo assim, a Big Tech tem um plano para eles se perpetuarem eternamente. Acho que as organizações em gerais têm um pouco esse plano de ter uma duração, ok? Toda organização, seja ela econômica ou não, tem um plano de durar, né? Então é natural que empresas tão grandes e tão influentes e tão poderosas, elas queiram, entre aspas, se perpetuar. Acho isso até natural, digamos assim, né? Mas eu acho que o mais integrante, sabe, Ananda e colegas, é que, aí pegando o Nasseri, né, a tese do Nasseri, é que é uma demanda da sociedade. É esse que eu acho muito legal, né? A sociedade se tornou tão complexa, um nível de complexidade tal, que a gente não consegue mais se organizar, viver até, se nós não apelarmos para estatísticas. Começa no século XIX com estatísticas, com gráficos, com modelos que eles chamam, para poder o quê? Tornar o invisível visível, porque nós não vemos. Ok? Essa é uma questão que eu puxo para os algoritmos, porque esse é o detalhe, nós não vemos eles, mas eles existem. Só que eles transformam a coisa, aí vem o design, interfaces, designs, palavras, eles têm que transformar alguma coisa do fundo para a superficialidade, né, que é um tema que o Luhmann também trabalhou com computação, fundo, né, e superficialidade, tem que tornar visível para nós, e nós conseguimos dialogar com eles nessa visibilidade que ele nos torna possível, que é o design, que são as interfaces, que são as ofertas de comunicação que eles nos oferecem. Então, assim, eu não vejo que o ponto principal seja, o problema seja a questão de uma Big Tech querer se perpetuar, porque isso pode ocorrer ou não, perpetuar não existe, né? Não vai durar para sempre, porque nada dura para sempre. Mas que ela queira existir por muito tempo e ser mais poderosa, outros também já queriam antes, e quase todas as organizações querem de algum nível, né? Algum nível. Tem organizações que ela é feita para durar pouco, claro que eu sei disso, mas muitas organizações não têm um fim, né, definido. Então, assim, se você perguntar uma organização como o Congresso Nacional, ele tem um fim definido? Não tem um fim definido, né? Provavelmente queira trabalhar para sempre, né? Se tu perguntar para a Shell, que não é Big Tech, se eles querem terminar, provavelmente não, mas eles vão terminar, a Shell, provavelmente, né? Então, assim, eu acho que o problema maior, Ananda e colegas, é esse, né? É o problema que o Nasseri traz da demanda, na nossa própria demanda. Nós demandamos isso. Demandamos porque nós precisamos de muster, né, de patterns, de modelos, e hoje, muito baseado em algoritmos, nós chegamos a essa demanda. E nós precisamos deles, porque nós não conseguimos organizar a sociedade do jeito que nós queremos sem eles. Então, é uma demanda moderna, né? Não estou dizendo aqui que eu gosto disso, eu estou dizendo a tese do Nasseri que eu concordo, porque parte de uma demanda. E eu acho que esse é o grande problema, a gente vê desse ponto de vista. Ok. Aí tem um comentário só aqui em ambos os sentidos, que eu acho que está incompleto, né? Ou foi
um comentário, e quando eu estava falando, que foi colocado, que eu não sei o que é, da Madila Lima. E aí o professor Carlos colocou 8 perguntas aqui. É isso, professor Carlos? Não, Antônio, ele repetiu todas. Só falta Tá. agora da Amanda, que é Ok. esse querer e demanda não seria algo fabricado pelas Big Techs justamente para eles perpetuarem e terem maior influência? Isso foi o que eu respondi agora, Arthur. Pronto, essa foi a última que tem aqui. Aí apareceu agora o Micro AI5. Tá. Essa é uma recente agora. Certo. Professor, poderíamos considerar os algoritmos e a IA como uma conquista civilizatória nos termos lumanianos? O Luma não é conquista civilizatória. Ah, tá, entendi. Aqui está a tradução, você traduziu para conquista, entendi. É aquisição, né? Aquisição evolucionária, digamos assim, que você colocou aqui, conquista civilizatória, que fica bem forte esse termo, né? Cuidado com esse termo. Eu não sei, a pessoa, né, do micro tem que cuidar um pouquinho essa tradução aí, tá bom? Conquista civilizatória nos termos humanianos que contribuem para superar a improbabilidade da comunicação. Tá. Então, assim, a pessoa que perguntou, os colegas acho que perceberam aqui, não é bem conquista civilizatória, tá? Assim, aquisições, você pode até colocar conquista ou aquisições evolucionárias, aí tem que entender o que é evolução em Luma, né? Então, assim, só para deixar, porque senão pode chocar um pouco aqui que Luma tem uma tese sobre conquista civilizatória, né? Então, vamos ordenar, e não existe essa tese que eu saiba, Luma não tem uma abordagem de conquista civilizatória, ok? Só para colocar. Agora, vamos relacionar aqui algoritmos e a IA contribuem, né, para superar a improbabilidade da comunicação? Sim, né? Com certeza, né? É que assim, ó, a questão da improbabilidade da comunicação em Luma, ela tem talvez um pouco mal entendido, né? A meu ver, ok? A teoria que vai chegar à improbabilidade da comunicação, ela começa entendendo a comunicação como um princípio, no princípio original, ok? Acho que isso que às vezes você tem um mal entendido, porque assim, a ideia de improbabilidade da comunicação é uma ideia assim, imagina num lugar onde não há um sistema comunicacional pronto. Nós temos aqui um sistema comunicacional pronto. Então, já é muito provável que a gente se comunique. Mas a questão da improbabilidade da comunicação, que é o início raiz, né, um das raízes da tese de Luhmann de comunicação, porque ela é improvável, é porque, imagina o seguinte, se não existe um sistema como o nosso, já muito, que tem livros, que tem internet, que tem já um sistema de fala, que tem interesses, o Luhmann coloca, imagina num sistema onde essas coisas não existem, numa sociedade que não existe isso, por que eu vou me interessar por você? Como que eu vou atingir o que eu tenho para falar? Como que vai falar com uma pessoa que está muito distante de mim? Como que essa pessoa vai me entender? Porque não existe um sistema universal ainda, ok? Então, como que ela vai entender o que eu falo? Como que ela vai ter interesse na minha oferta de comunicação, ok? Então, existe esse e outros elementos que tornam a comunicação improvável. Ela é um fenômeno improvável. Mas no momento que ela começa, que o sistema todo de sociedade se impõe, e você já pega, como provavelmente todos nós aqui já pegamos, essa palavra, a questão da improbabilidade da comunicação em Luhmann já é um outro nível, não é o mesmo nível da explicação originária que ele coloca da improbabilidade da comunicação quando não existe um sistema tão avançado como o nosso de comunicação, tá bom? Então, assim, eu acho que isso é importante diferenciar o nível dessa improbabilidade, não é sempre a mesma coisa, não dá para pegar e dizer isso, né? Porque agora, ok, como que eu vou dizer que é improvável que você não me entenda, é improvável que eu não atinja várias pessoas, isso agora que quase não faz sentido, porque tudo isso é muito provável, concordam? Então, assim, para a gente entender essa improbabilidade, a gente tem que voltar um pouco num estado de sociedade onde tudo isso não é provável e é real mesmo, porque em alguns momentos no passado isso não foi provável e em algumas sociedades ainda talvez não seja. Mas na nossa aqui, que a gente tem todos os sistemas de comunicação já estabilizado, linguagem, internet, livros, gramática, traduções, né? A probabilidade é um outro nível, a improbabilidade. Mas considerando
considerando esse ajuste que eu estou fazendo, sim, os algoritmos e IA, eles tornam tudo muito, num nível potencial, né? Muito mais provável, né? Ela passa desapercebido, a improbabilidade passa praticamente desapercebido, porque imagina, hoje eu consigo falar agora aqui, se entrar uma pessoa do Nepal ou da China, ela pode me entender aqui ao vivo, traduzindo, eu ligo um tradutor aqui que eu tenho no meu smartphone e vai traduzindo tudo o que ela vai falando e ele vai entender em chinês. É muito provável. E ela vai ter interesse porque leu meus artigos e traduziu, ou leu Luma e traduziu para o chinês, e isso é fácil hoje, muito fácil. Então, assim, eu diria que sim, eleva muito isso, tá? Eleva bastante essa probabilidade com a IA. E esse é justamente um dos problemas, porque a gente acaba não entendendo esse processo muito bem. Tá? Principalmente os efeitos sociais colaterais disso, né? Antonio, muchas gracias. Excelente exposición. Agradecemos profundamente la participación de nuestras y nuestros invitados, así como de todos los estudiantes e investigadores que nos acompañaron desde distintos países. Esperamos reencontrarnos en las próximas sesiones para continuar esta conversación, si consideran conveniente. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y todas. Obrigado. Obrigado pela participação de todas e todos.